Muito, muito boa tarde. Vocês estão esperando eu dizer, eu vou tentar de novo. Mas eu vou tentar de novo. Muito boa tarde. Boa tarde. Que nos abençoe e inspire Jesus. Eu trago uma proposta, talvez assim, um pouco fora do cotidiano, do nosso cotidiano, mas é um bom exercício para a gente dar início aos trabalhos desta tarde. Vamos olhar o companheiro ao lado, desejar uma ótima reunião. Vamos fazer isso? Da direita, da esquerda. Custa muito e a gente quebra um casulo que precisa ser quebrado no nosso dia a dia, onde temos uma necessidade muito grande do outro e isso acaba por ficar esquecido. A pandemia nos ajudou a perceber isso, a falta que faz o outro. Nesta tarde de hoje, nós conversaremos sobre o livro Nosso Lar, especificamente o capítulo 2, Clarencio, que, na minha opinião, é de uma riqueza de detalhes acerca da vida no mundo maior e, sem dúvida, retrata a chegada de André Luiz, né? Onde ele começa a trazer algumas reflexões, as quais eu gostaria de, com vocês aqui, a gente analisar, tirar aprendizados dessas citações de André Luiz. O livro Nosso Lar é uma obra psicografada por Chico Xavier, em 1944. Retrata, como eu já disse, a vida no mundo maior. Retrata a experiência fora do corpo. Essa experiência que, embora não recordemos, ela já foi experienciada por todos nós, porque, como bem sabemos, a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Então, nós já tivemos essa experiência, embora não nos recordemos. Raramente, alguns trazem, né, algumas lembranças. O muito interessante que nos desperta um interesse muito grande nas obras de André Luiz é que até então nós não tínhamos com tanta riqueza de detalhes a experiência na vida após a vida. Não é vida, né, após a morte, vida após a vida. Então nós não tínhamos, né, esses detalhes. Allan Kardec não teve como retratar isso e, com toda certeza, se tivesse tratado dessas questões, por conta do conhecimento que se tinha na época, não alcançaria, logicamente que deixaria aí uma confusão muito grande. E é importante ainda a gente lembrar que essa coleção de André Luiz, ela, acima de tudo, nos possibilita realizar um planejamento ainda quando nós estamos na experiência física para essa realidade que todos nós, como eu já disse, iremos experienciar. A realidade de deixarmos o corpo físico e retornarmos à pátria espiritual. Minha auxiliar de tecnológico. Bom, faremos uma leitura comentada, pequenos recortes, não daria para a gente fazer diferente, pequenos recortes, e a partir deles a gente vai estar pensando essa experiência trazida por André Luiz. André Luiz diz assim:
isso no capítulo Clarencio, né, que é o capítulo número 2, narrando a sua experiência, né? Ele chega ao mundo espiritual sendo chamado de suicida, acusado de ter cometido suicídio. Então é suicida, criminoso, infame. Essas são narrativas que estão na voga, no capítulo 2. Assim cercavam-me de todos os lados. Bom, ele rebatia aquelas afirmativas porque tinha convicção que ele não tinha cometido suicídio. Ele recordava-se da sua família, ele recordava-se de ter lutado contra uma tumoração, um câncer de intestino, que, com toda certeza, deveria ter sido a causa da sua desencarnação. Por isso ele não admitia, ele não aceitava aquela afirmativa, e ele tentava de toda sorte combater aquelas vozes, mas essas vozes o perseguiam, essas vozes continuavam a chamá-lo de suicida. Analisemos que ele desperta numa realidade muito diferente para ele. A princípio nós estamos vendo aqui aquela situação que a doutrina nos esclarece, o estado de perturbação pós-morte, estado aonde requer uma adaptação, todos passam por essa experiência, uns se demoram mais, outros se demoram menos, não é isso que a doutrina nos esclarece? Bom, então ele estava vivendo esse momento, ele desperta e, sofrendo essas acusações, se vê num ambiente muito hostil, como nós verificaremos. Quem aqui assistiu o filme Nosso Lar? Então, assim, está dando para acompanhar comigo, né? Toda essa situação. E eu já adianto para vocês, quem assistiu o filme e não leu o livro, não sabe o quanto o livro é melhor do que o filme. O livro é muito melhor, muito melhor. Então, se assistir o filme, vai lá e leia o livro. Bom, então imaginemos como qualquer criatura que tem laços afetivos, ele recordava-se de seus familiares, recordava-se dos seus 3 filhos e sentia uma saudade muito grande. Então identificamos com isso que levamos conosco o carinho que temos pelas pessoas amadas. A morte, o fenômeno biológico, não rompe com esses laços de afetividade. E por vezes já iniciamos uma reflexão, por vezes nos afastamos dessa ideia. Eu conheço uma pessoa próxima, né? Pessoa da nossa relação familiar, que ele costuma dizer que a criatura só é amigo dele até o dia que morre. Depois ele não quer mais conta. Então imaginemos o que é, né? Esse rompimento afetivo. E Chico Xavier já nos dizia, é difícil para os que ficam, mas também é difícil para os que vão. Para os que saem dessa faixa física, material, é difícil. Estão também ligados por laços de amorosidade, laços de afetividade. Pois bem, analisemos. Ocorre a transição, né, sofrida por André Luiz, a transição da experiência física para a experiência espiritual. Antes de continuar, lembrando que eu estou atento, quem eu perceber que está dormindo, eu vou chamar aqui para frente, vai me ajudar aqui na palestra. Estou atento. Então ele desperta numa zona desconhecida de sofrimento, sem nenhum preparo espiritual. Primeiro ponto assim, que a gente precisa estar analisando, quanto ao que eu falei no início, da necessidade de nos planejarmos, da famosa educação para a morte, que muito bem falou Herculano Pix, falou e escreveu o livro Educação para a Morte, e mostrou que estava educado para a morte, porque desencarnou com plena consciência, um fato fantástico,
Não vou contá-lo aqui para que vocês pesquisem. Herculano Pires, a desencarnação de Herculano Pires. E para se ter uma ideia, só para vocês ficarem com mais gostinho de querer saber mais, ele deu comunicação no mesmo dia que desencarnou. As pessoas aguardando ele no trabalho mediúnico que ele fazia parte, que ele dirigia, e ele deu comunicação lá falando da sua desencarnação. Então a gente percebe que, de fato, ele estava educado para a morte. Bom, então ele desperta nessa zona, na qual ele tinha total desconhecimento, ele não tinha preparo nenhum, não tinha dado atenção, provavelmente, a nenhuma informação que lhe chegou quando ele estava aqui no plano físico, e ele vai falar isso mais adiante, da experiência pós deixar o corpo, e era tudo muito estranho, tudo muito novo para ele, e tudo muito complexo, complicado. Era um ambiente, repito, um ambiente muito hostil, aonde eu via vozes acusando ele de ter se suicidado, e um local de causar muito medo, muito pânico. Então ele não se preparou para essa experiência chamada morte. Tinha conhecimento acadêmico, olha o destaque que eu estou dando aqui na nossa reflexão. Recursos econômicos, ele era médico. Tinha reconhecimento e admiração social. Né? Médico tem, né? As pessoas gostam desse carinho dos seus pacientes, né? Esse destaque social que é dado, mas ele não tinha nenhum preparo espiritual. Então, quantos com formação, com uma profissão de destaque social, mas vivendo em total despreparação? É como dizia Dalai Lama, vivendo como se jamais fosse deixar o corpo, como se jamais fosse morrer, como se fosse eterno. Então não teve ele nenhuma preocupação que lhe levasse a se preparar para essa experiência. Bom, outro ponto que eu quero chamar a atenção, que a morte é uma libertação para quem viveu se libertando. E é um cárcere para quem viveu se escravizando. É fato isso, porque por desinformação mesmo, tantos, né, atribuem, morreu, agora está livre, se libertou, agora está bem. Não, e tantos outros, que trouxeram as suas narrativas da sua chegada no mundo espiritual. Então a morte vai, de fato, ser a chave libertadora do cárcere físico, uma intensidade tão grande aonde vive apenas pelos prazeres materiais, para atender suas necessidades, numa atitude egoísta. Esse está se escravizando. Terá uma enorme dificuldade, porque ainda queremos trazer para ponto de reflexão que morrer e desencarnar são coisas diferentes. Será que é? Sim. Sim. A morte é a falência dos órgãos físicos, que a partir dessa falência não há mais como o espírito atuar na matéria. Mas isso não quer dizer que ele está desligado. Desencarnação é o desligamento. E aí é que está. Quantos depoimentos nos trazem os espíritos na assistência daqueles que estão em processo de morte, mas estão tão apegados, muitas das vezes não é só eles não, os familiares também estão ali, não querem de jeito nenhum que aquele espírito se liberte. Aí eu lembro da esposa de Peixotinho, que
na desencarnação do seu marido, Peixotinho, médium fantástico, de efeitos físicos, mais uma gotinha que eu estou colocando aí nesse público para que as pessoas vão buscar, viu? Peixotinho. E ela faz uma declaração maravilhosa. Ele desencarna em seus braços, bem magrinho, bem debilitado, e ela dá notícia aos filhos assim: o passarinho se libertou. Mas de fato ele viveu se libertando. Viveu se libertando. Não se prendeu demasiadamente. Sabia que isso aqui é uma experiência curta. Curta. Vamos lá. Bom, vamos começar com uma continuação, né? Vamos fazer a partir da primeira reflexão. Analisemos, né, que André Luiz, como ele inicia dizendo, ele ouvia vozes que o acusavam de ter cometido suicídio. E por que se dava isso? Que suicídio era esse por qual ele era acusado? Isso aguça a nossa curiosidade. De que, já que ele desencarna proveniente de uma tumoração no intestino, um câncer, por que suicídio? E custa ele entender isso. De fato, ele chega, e muitos de nós chegaremos, não como suicidas diretos, mas em suicidas indiretos. Por conta do quê? Por conta das fugas comportamentais, que eu estou chamando aqui de fugas comportamentais, né? Tantas coisas que a gente sabe que faz muito mal à saúde, no entanto a gente não está nem aí, né? Está dizendo, ó, cigarro faz um mal terrível. Ah, eu fumo desde 14 anos, eu fumo desde 13 anos, e não dá mínima, né? Até que alguma coisa acontece. A famosa, né, há uma certa aceitação social, o elitismo, né, o álcool, né, a bebida alcoólica, as pessoas, veio socialmente, e as pessoas ficam torcendo para que, como a gente ouve dizer, sextou. Sextou é sinal que eu vou encher a cara. Isso faz bem? Não faz bem. E com isso, o que está acontecendo? Você está prejudicando esta ferramenta que lhe foi dada para que você pudesse evoluir. A encarnação, já disse isso aqui, é uma oportunidade. E aí a gente está pegando essa oportunidade e lançando fora. Não tendo o devido cuidado necessário com esse jumentinho, como chamava Francisco de Assis, o seu corpo. Esse jumentinho que nos carrega, que é o corpo físico. Então muitos, né, eu destaco aqui, pessoas que levam um estilo de vida que ocasiona a redução das forças físicas e vitais, ocasionando a perda da durabilidade necessária do corpo físico para cumprir com êxito a sua encarnação. Foi isso que André Luiz fez. Foi isso que André Luiz fez. E muitos de nós estamos fazendo. Não só pelo cigarro, a bebida, a alimentação também inadequada. Estamos prejudicando a informação que a espiritualidade tem dado, é que nós estamos desencarnando antes do tempo. Por esse descaso praticado. Então isso é o que recaía sobre André Luiz na afirmativa daquelas criaturas, daqueles seres que o chamavam de suicida. E ele tinha sido um suicida indireto. E ainda tem mais, o estresse, o irmão falou do estresse, é outro grande prejuízo que traz um desgaste terrível ao corpo físico. Desgasta antes do tempo o nosso corpo físico. Um desperdício imenso de energia
que isso vai ter consequências, isso tem consequências, né? Então a gente precisa estar analisando. E aí eu destaco aqui ainda, ficamos pensando nas ocasiões tão comuns na atualidade, das frequentes festas ou baladas, regadas a álcool, drogas, né? A título de momento de felicidade. Mas que são isso sim, com hiperestímulos sensoriais que provocam uma falsa sensação de felicidade. O que se passa nessa ocasião são movimentos autodestrutivos ou uma falsa diversão. E você, se você puder levar essa palestra a outros espaços, seria muito importante. O Tiago comentou muito demais. E isso tem prejudicado muitas pessoas, entendeu? Com certeza. Se puder levar, seria muito importante. É por isso, é interessante, a gente tem essa palestra, é a terceira casa que a gente traz. É interessante que eu destaco como fugas comportamentais, porque é isso. É aquele processo onde se diz estar em busca da felicidade, mas produzindo atos de infelicidade, onde estamos construindo uma realidade de infelicidade. Olha que coisa estranha, né? Muito estranha. Mas é isso que a gente vê. Esses momentos, né, esses falsos momentos adquiridos, eles cobram. A psicologia traz isso com muita clareza. Eles cobram da gente. Tudo aquilo que de fato não é construído e que a gente busca obter queimando etapas, depois daquele período, o vazio existencial se torna imenso. É um buraco profundo e muitos não conseguem parar justamente por isso. Não querem. Chega um momento que ele quer fugir por completo da realidade nas fugas. E aí chega até o momento de uma overdose, onde ele não quer de bom ficar de segundos, como eles costumam dizer, de cara, limpos. Não querem. É muito dura a realidade. E aí a gente percebe, né, essa experiência do André Luiz. No caso de André Luiz, o câncer que originou a obstrução intestinal, e teve uma participação direta no seu processo de desencarne, né? Mas também é dito a ele, isso a gente não vai passar por capítulos até capítulos que virão depois, né? Mas é explicado a ele que também ele teve um desgaste emocional muito grande no decorrer da sua vida. Que isso também ocasionou um processo de desencarnação. Né? Cadê a minha assistente? Você é babulico contigo, porque eu vi que você saiu, né? Eu resolvi mudar justamente na hora que você saiu. Vamos lá. Bom, voltando à narrativa de André Luiz, ele fala no capítulo: crescer a minha barba, a roupa começava a romper-se. Ele estava desencarnado, e aí ele fala que a barba cresceu. E que as roupas se desgastaram. Naquele ambiente que ele se encontrava, ambiente de sofrimento, de dor. E como a gente entender isso? Já que ele é um ser espiritual. Aí eu trago para a gente dar suporte para o entendimento do que acabamos de ouvir, a explicação que é trazida na Gênesis, no capítulo 14. Eu trago aqui, né, para a gente estar acompanhando. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Então, a gente, de fato, compreende que no plano material
Se eu preciso deslocar essa mesa, eu preciso usar das mãos, né? Ou reunir uma ou mais pessoas e mover essa mesa de um lugar para o outro, dependendo do peso que ela tenha, né? Compreendemos, né, que para construir alguma coisa, arrumar essas cadeiras, a gente precisa de braços, né? Mãos, pessoas que materialmente vão agir, usando da estrutura física. E a gente fica condicionado a isso. Mas no plano espiritual, o que é que está sendo explicado para a gente? O pensamento, a força lá é o pensamento, não é a força física. E a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, claramente dito, que a força moral dos espíritos mais elevados é o que prevalece no mundo espiritual. Os espíritos mais evoluídos, quando se fazem presente, os espíritos mais atrasados se sentem ali naquele momento numa situação de respeito. Muitos se afastam porque não conseguem ali permanecer. E qual é a orientação que nos traz a espiritualidade? Qual é a melhor forma de atrair os maus espíritos? Quem lembra? Atraindo os bons. Está lá dito isso? E como é que a gente atrai os bons? Se modificando, se melhorando, entrando em sintonia e escutando as suas orientações. Continuemos com as nossas reflexões. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual a direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, organizam com eles conjuntos que apresentam uma aparência, uma forma, uma coloração determinadas. Mudam-lhes as propriedades, como um químico muda os gases ou de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. É a grande oficina ou laboratório da vida espiritual. Algumas vezes essas transformações resultam numa intenção, outras são produto de um pensamento inconsciente. Basta que o espírito pense uma coisa para que esta se produza, como basta que modele uma área para que essa repercuta na atmosfera. Então, o que a gente tira dessa orientação que está lá na Gênesis? É isso que está se dando com o André Luiz, né? O entendimento que ele tinha de si mesmo, das condições materiais às quais ele esteve submetido, ele levava essas impressões fortemente e através do pensamento ele reproduzia. Ele entendia que as roupas se desgastam, ele ia desgastar-se. Ele entendia que se não se fizesse a barba crescia, os cabelos cresciam, o cabelo, o barba. Se ele estava indo para o barbeiro, as coisas estavam se dando, mas tudo, como nós verificaremos, tudo se dando, né, como está dito, né? André era o próprio responsável pelas mudanças que estavam ocorrendo. O perispírito é um reflexo do nosso corpo mental. Somos o que pensamos. Somos o que pensamos. Como o espírito ainda muito materializado, André não podia esperar continuar com a mesma aparência. Ele refletiu no perispírito aquilo que ele achava que deveria acontecer. Então, era um processo a qual ele construía. E não só ele, mas todos que ali estavam, naquela zona, que chamamos de zona de transição. Todos que ali estavam, criavam através dos seus entendimentos aquela realidade. Criavam aquele e sustentavam, criavam e sustentavam aquele ambiente. Daí nós imaginemos que a partir dos nossos pensamentos, e por isso a espiritualidade fala que pensamento é tudo.
Tudo se origina onde? Através do pensamento. Por isso que é que Jesus nos aconselhava? Orai e vigiai. A partir dos nossos pensamentos, imaginemos que no mundo físico, no plano físico, já verificamos isso, pessoas plasmarem uma realidade de hostilidade, ainda que outros não vejam. Ah, estão me perseguindo, fez isso para poder me aborrecer. E, por vezes, nem mais não é nem isso. Mas ele cria aquela realidade, e aquilo se torna algo muito concreto, com muitas evidências que ele aponta. Olha, você não está vendo isso? Tudo ele procura amarrar direitinho dentro do que ele está defendendo, do mundo que ele está criando. Então, se aqui é possível isso, imagine quando estamos vivendo a plena realidade espiritual, aonde o pensamento toma forma. Imaginemos o quanto isso é complexo. Você fala, quer água, minha irmã? Se demorar, eu vou demitir. Vamos lá. Retratava um ambiente, André Luiz, no capítulo 2, retratava um ambiente hostil, tentava lutar com seus acusadores focando no ar. Ele dizia isso. Que buscas, infeliz, diziam esses espíritos para ele. Aonde vais, suicida? Os outros espíritos que se encontravam no mesmo nível vibratório de André Luiz o viam e podiam vê-lo, o consideravam suicida. O que destaca com isso? Bom, no mundo espiritual não dá para a gente colocar máscaras. A coisa é como é. Vamos enxergar, não. É isso aí. Você pode ficar nas fugas, mas é isso aí, né? E aí a gente vê que a coisa torna-se complexa. E aí eu aproveito e cito uma outra obra, muito conhecida no movimento espírita. Voltei, Irmão Jacó. Quem conhece? Quem conhece Voltei, Irmão Jacó? É bacana. Porque ele chega no mundo espiritual achando que ele era a última cocada do tabuleiro, que ele ia chegar e iria receber corais e cantanosanas para ele, e se vê uma situação muito deprimente, e os espíritos perguntam a ele: cadê sua luz? Cadê a luz que você tanto pegou? Cadê sua luz? E, logicamente, graças a Deus, né, a gente tem a informação desse irmão que Jacó, na realidade, não é o nome dele, é um pseudônimo, né? Sabemos que é uma pessoa bastante conhecida do nosso movimento, e ele conseguiu conectar com essa luz. Mas o que é que eu quero chamar a atenção? Né? Não adianta, ou é ou não é. Ou é ou não é. Lá não tem máscara. Né? Então a gente vê o seguinte, a partir dessa, o que a gente percebe a partir desse depoimento da Luiz, né? Primeiro, o aspecto vibratório. Ele estava na vibração daquelas pessoas que lá estavam com ele. Não estava melhor que elas. Ah, mas Hilton, você está falando de André Luiz, sim. André Luiz, depois de todo um processo de reformulação da própria existência, né? Psíquica, né? Mas naquele momento, André Luiz estava igualzinho a todos eles. Existe uma lei, como todas as leis criadas por Deus, que, gostando ou não, elas atuarão porque são perfeitas e justas, que irão nos levar em contato com as vibrações que somos compatíveis. A lei de afinidade, a lei de atração.
Então a gente precisa começar a construir aqui o nosso padrão vibratório que nos levará a uma experiência com uma realidade melhor, bem diferente, espero eu em Deus, todos nós, do que aquela vivida por André Luiz. E isso não vai chegar graciosamente. Repito, Deus é justo e bom. Ou você constrói, ou você constrói. E as oportunidades ele vai dando. Bom, foi quando eu comecei, diz André Luiz, foi quando eu comecei a recordar que deveria existir um autor da vida, fosse onde fosse. Essa ideia confortou-me. Eu, que detestara as religiões no mundo. É o que a gente falou logo no início. Ele não buscou, não deu atenção. E ele diz aqui, mas diante daquela realidade, ele usou até do bom senso. Falou, se isso aqui existe, ele tinha consciência que morreu, ele desencarnou, não, o nosso cara fala desencarnou, mas ele tinha consciência que morreu, o entendimento dele era esse. Eu morri, continua existindo, existe isso aqui, então deve existir alguma coisa melhor que isso aqui. Talvez pense assim, se eu estou no inferno, existe o céu. Ou se eu estou no purgatório, existe o céu. Será que dá para eu mudar essa realidade? Ou o sofrimento era tão grande, tão intenso, que era só pedir misericórdia a Deus mesmo. Não tinha o que fazer mais. Né? E aí o que é que se dá? Né? Bom, segunda reflexão. As impressões vividas e registradas são iguais às materiais na realidade espiritual. Lembrando que estamos falando de uma zona de transição muito próxima à Terra, nosso lar, né? Rio de Janeiro, uma colônia muito próxima, por isso transição, povoada por espíritos que estão em processo de vinculação com o planeta de provas e expiações. Eu conversava até antes de vir para cá, estava recebendo uma visita de alguém que vocês conhecem, que mandou um abraço para vocês, Venceslau Alonso. E chegou. E aí a gente foi lá em casa, a gente antes de eu vir, quase que ele me segura mais do que eu podia ficar, e aí ele me dizia, a gente falava sobre isso, né? A gente falava, poxa, todo mundo quer ir para o nosso lar. Mas bem sabemos, né, que é uma coluna de tantas outras e uma coluna muito próxima da gente. Estamos em condição de viver uma experiência ainda ligada a uma realidade de provas e expiações, e aí a gente vê que nosso lar se come, nosso lar, né, se bebe, nosso lar se tem momentos de lazer, entretenimento, coisas muito parecidas com o que nós temos aqui na Terra. Agora, vamos analisar, vamos perceber que André Luiz tem uma experiência acima disso. Ninguém fala que quer com um negócio desse maior, né? Que é da mãe dele, que ele faz um processo de desdobramento e todo mundo aqui lê o nosso lar, né? Aí fica bom e fácil de falar do nosso lar, né, gente? Mas a gente percebe, mas é aquela história assim, olha, o negócio está tão feio, que se eu chegar no nosso lar, tá bom demais. Não é assim? Tá bom demais. Pra que tá pedindo muito? Chegou aqui, tá bom. Um aeróbico daquele então. Então a gente percebe que, de fato, para a situação do umbral denso que estava André Luiz, porque nosso lar também fica no umbral menos denso, não é isso, gente? Fazendo o dever de casa. Então, a importância de vivermos nos preparando espiritualmente para o nosso regresso à verdadeira vida, a vida espiritual. Não podemos não perdermos de vista que somos espíritos temporariamente vivendo a experiência na matéria. E isso está nos chamando aqui à transformação, à reforma íntima.
precisamos nos empenhar em sermos hoje melhores do que nós fomos ontem, está lá na codificação, não é isso? Hoje eu preciso ser melhor do que eu fui ontem, e amanhã melhor do que eu fui hoje. Se a gente se esforça nisso aí, eu vou me santificar aqui na terra, não sei se chega a esse ponto, mas a gente pode de fato ser pessoas mais responsáveis, né? Com o bem. Aquela história assim, não vou prejudicar ninguém. Prejudiquei, vou consertar isso. Como orienta Santo Agostinho? Porque a gente cai muitas vezes, o problema não é cair muitas vezes, eu sempre digo isso. O problema é cair e permanecer caído no chão. Cair e levantar, tá ótimo na espiritualidade, bora filho, bora, tá bom, tá caindo, levantando, tá aprendendo e seguindo, tá ótimo, que bom. Não falta ajuda quando a gente cai e fala, meu Deus, misericórdia. Meu Pai. Aí você vai falar, filho, ele vai cair muitas vezes, mas que bom que você já acordou, já. Bora, segue. Agora aquele que fica lá, é o que a gente gosta sempre de lembrar, né, que a proposta de Jesus, ela é impactante a princípio. Ela é impactante. Grandiosa, a gente impacta. Mas o propósito não é a gente impactar e parar. É impactar, despertar e seguir. Aí vai, né? É Paulo, né? Eu gosto daquela experiência de Paulo, que é fantástica. Eu me enxergo ali. Quando ele caiu na estrada de Damasco, diante de Jesus, do Rabi da Galileia, ele não se desculpa. Não pede perdão a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? Dizer o quê? Se Jesus já sabia, errei. Na certa passou pela cabeça dele. Ih, fiz merda. Mas aí o cara me perdoe. Ele, Senhor, o que queres que eu faça? O que eu preciso fazer? O que você quer de mim? O que você quiser para mim, eu vou fazer. E fez. Então é isso. Continua na narrativa da vida Luísa, estamos chegando no final do capítulo 2. Pedi ao Supremo Autor da natureza que me estendesse as mãos paternais e então amargurosa emergência. Quanto tempo durou a rogativa? Quantas horas consagrei a súplica de mãos postas, imitando uma criança aflita? Apenas sei que a chuva das lágrimas me lavou o rosto, e que todos os meus sentimentos se encontraram na prece dolorosa. Imaginemos a beleza desse momento vivido por Deus. Não sei dizer quanto tempo eu fiquei ali. Não sei quanto tempo eu me demorei, não sei quantas das súplicas que fiz, mas analisemos que naquele momento ele se conectou com quem, gente? Com Deus. Ele buscou, como ele disse, eu não liguei para a religião, eu nunca me dei conta, nunca me interessei. Mas ele sentiu a necessidade de Deus. E a partir desse momento, o que faz ele? Vou me conectar. Olha que ensinamento para todos nós. Seja o que for que estejamos passando, seja a dificuldade que se apresente diante de nós, se conecte com Deus. Se conecte com Deus. Tem um amigo espiritual, Caboclo Pedra Preta, que ele de vez em quando nos diz assim: eu já vi Deus mudar o que os homens diziam que não podia ser mudado. E todas as vezes que eu vi ele dizer isso, eu vi mudanças acontecerem extraordinárias. Mas vamos lá. Continuando a narrativa de André Luiz, foi nesse instante que as neblinas espessas se dissiparam e alguém surgiu, emissário dos céus. Um rio
paternalmente, inclinou-se, fixou os grandes olhos lúcidos e falou: coragem, meu filho, o Senhor não te desampara. Ô gente, que coisa linda. Imaginemos essa cena. Amargurado pranto banhava minha alma toda, emocionado. Quis traduzir meu júbilo, comentar a consolação que me chegava, mas, reunindo todas as forças que me restavam, pude apenas inquirir: quem sois, generoso emissário de Deus? O inesperado benfeitor bondoso respondeu: chama-me Clarencio, sou apenas teu irmão. Sou apenas teu irmão. E percebendo meu esgotamento, acrescentou: agora permanece calmo em silêncio. É preciso descansar para reaver as energias. E em seguida chamou 2 companheiros que aguardavam a atitude de servos desvelados e ordenou: prestemos ao nosso amigo os socorros de emergência. Algo lençol foi estendido a guisa de marca improvisada. Apresentando-se ambos os cooperadores, transportaram-me generosamente. E aí a gente vai refletir. Essa terceira reflexão. O poder da mobilização interior na busca do Criador opera maravilhas. Jamais menosprezemos a prece dirigida em favor de nós mesmos ou de outrem. Jamais duvidemos. Está sendo motivo de estudos acadêmicos o poder da prece. A prece dirigida, a prece recebida. Em 2019, cientistas da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, conseguiram comprovar cientificamente que a prece, independentemente de crença, ela consiste em palavras proferidas, palavras positivas ou solicitações. Isso é emitido pela boca e vai para o cérebro. Ponto de Deus. Essa conexão vai fazer com que doenças como depressão e transtornos de ansiedade sejam pelo menos mitigadas. Isso aí. Existe um estudo que fala, um artigo publicado, científico, que fala do ponto de Deus, um trabalho produzido por neurocientistas, que falam que existe uma área do nosso cérebro que é estimulada quando falamos em Deus, ou oramos. Interessante que eles concluíram que mesmo que você chegue para alguém que não sabe a sua língua, e você fale Deus, que para a gente é Deus, digamos que ele seja um muçulmano, ela seria Allah, mas você fale Deus, mesmo que ele não saiba o que está sendo dito, esse ponto é estimulado. Estamos buscando entender por quê. Academicamente, nós sabemos. E eles chamaram do ponto de Deus, que existe em todas as criaturas. O ponto de Deus. Bom, outro aspecto importante nessa nossa reflexão: o mínimo de esforço no bem muda todo o panorama individual. O mínimo de esforço. André Luiz fez o máximo de esforço. O mínimo de esforço muda tudo. Não há prece que fique sem resposta, como nos ensina Chico Xavier. A justiça somente surge diante da humildade, nunca frente à prepotência. Ele agiu na humildade, né? E ele, assim como Paulo, que caiu do cavalo literalmente, ele caiu do seu pedestal. André Luiz caiu do seu pedestal. André, diante de um Clarencio amoroso e humilde, desarma-se e reencontra-se. Então ele percebe, a gente faz um destaque aqui, o suicídio é, portanto, a fuga de si mesmo. A existência física é a oportunidade inalienável de crescimento
e que deve ser aproveitada até o final, coisa que muitos de nós não estamos fazendo, aproveitando essa grande oportunidade, desperdiçando ela como desperdiçou André Luiz. Mas fica essa lição a ser tirada através dessas linhas que nos trouxe André Luiz, através do médium Francisco Cândido Xavier, do livro Nosso Lar, publicado em 1944. Essas narrativas nos falam não simplesmente da sua experiência de chegada no mundo espiritual. Eu vejo que fala muito mais do que isso. Porque se analisarmos esses pequenos recortes que nós procuramos trazer, né, para essa nossa conversação desta noite, perceberemos o quanto precisamos empreender esforços em nos tornarmos pessoas melhores. Não pelo fato de que eu vou resolver todos os males do mundo, mas tenhamos certeza que a partir do esforço que eu faço em me tornar uma pessoa melhor, eu começo a contribuir para que outros também, a partir dos meus exemplos, das minhas modificações, desejem fazer as suas próprias modificações. E assim a gente vai modificando a realidade diante de nós. É percebermos que transitoriamente estamos na realidade física, na realidade material. Mas, de fato, somos seres espirituais. Seres destinados às estrelas, como nos diz Joana de Anjos. Que nos abençoe. Que nos inspire sempre em Jesus. Hoje, agora e sempre. Muito obrigado.